Bem-vindos a mais uma Hora da Matemática. No começo das nossas aulas, nós estivemos fazendo muitos cálculos como esse daqui. 100 menos 50 igual a 50. Esses cálculos, eles se baseavam no conjunto de números chamados naturais. Esse conjunto ele começava do número 0 e ele era infinito. Mas nós lidamos somente com a parte dos números que na aula passada nós vimos que se chamam positivos. Na aula passada nós começamos a verificar que existem outras possibilidades. Nós vimos então a existência dos números negativos, que seriam o quê? Aqueles que representariam na nossa vida números abaixo do zero, menores que o zero. Agora partimos então para uma novidade. Esse novo conjunto de números, ele é chamado conjunto dos números inteiros. E ele é representado pela letrinha Z. Vejamos aqui a reta dos números inteiros. Essa reta, ela se inicia aqui no ponto central, que é o número 0, e ela vai para dois lados. Um lado positivo, como vimos na outra aula, e o lado negativo. Tanto um quanto o outro são infinitos. Essa daqui, então, é a chamada reta dos números inteiros, que pertence ao conjunto dos números inteiros. Com isso, nós passamos a ter a possibilidade de fazer um tipo de cálculo diferente. Olha só, aqui nós temos o inverso. Enquanto lá no comecinho nós passamos 100 menos 50, que era igual a 50, agora nós já podemos fazer esse tipo de cálculo, que é de 50 tirar o 100. Mas como? Se o 100 é maior que o 50, como nós vamos tirar? Com a existência dos números negativos, agora nós conseguimos. O cálculo fica assim: 50 menos 100 vai ser igual a menos 50. Vamos ver como funciona isso? Então, agora eu tenho aqui uma reta e eu tenho 50 pontos para cada lado. Nós sabemos, então, que aqui são os pontos que representam os números positivos e aqui os pontos que representam os números negativos. O que acontece nesse caso do exercício seria o seguinte: se eu tenho 50, então eu vou aqui contar, né? Eu vou até os 50, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cheguei no 50. Só que o exercício está dizendo agora menos 100. Então, se eu tenho 50, eu tenho que tirar 100, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para trás. Então, eu vou tirar 100. Então, eu vou voltar aqui, tirar 50. Cheguei no zero novamente, mas eu tenho que tirar mais 50, porque eu tinha que tirar 100. Portanto, esses outros 50, eu vou vir para cá, para este lado e chegar aqui, neste ponto, que vai ser o ponto dos 50 negativos. Por isso que eu consigo fazer agora 50 menos 100. E o resultado fica menos 50. E aqui nós começamos uma série de cálculos bastante diferentes, a partir da existência desta reta, que é a reta dos números inteiros, tem os números positivos e os números negativos. Vamos ver aqui uma outra aplicação. Nós temos, qual é a situação aqui? Nós temos a representação de uma montanha aqui e depois a representação do oceano. Em geografia, este nível aqui que está representado aqui, olha, que acompanha a linha da superfície do mar,
ela é chamada nível do mar. E esse nível do mar é considerado o nível 0. Na montanha nós vamos subir e no oceano nós vamos descer. Portanto, vamos ver como fica. Exatamente. Deste lado aqui, na montanha que nós vamos subir, nós vamos ter os números positivos. Então, de 0 nós vamos subir e aumentar os números. Mas essa parte aqui do oceano, nós vamos descer. Portanto, nós vamos do 0 para baixo. Se eu entrar aqui no oceano, que eu vou ter 1 metro abaixo do nível do mar, ou 1 metro abaixo de 0, 2 abaixo de 0, 2, 3, 4, e assim por diante. Quanto mais fundo eu estiver, maiores serão esses números negativos, porque eu estou afundando, estou indo para baixo de 0. E deste modo, então, hoje nós temos duas propostas, que são 2 problemas. Vamos ver? O primeiro problema, então. Em uma Olimpíada de Matemática, realizada em sua escola, Pedro concorreu numa etapa onde tinha que responder 50 perguntas. Ganhava 10 pontos quando acertava e perdia 10 pontos quando errava. Ele acertou 23 perguntas. Ao final, quantos pontos conseguiu? Vamos ver a solução. Ele tinha que responder 50 perguntas e acertou 23. Então, vendo a diferença de quantas perguntas ele errou, obtemos o número 27. E nós utilizamos aqui, olha, esses 3 pontinhos para dizer a palavra portanto em matemática. Revendo, 50 menos 23 igual a 27. Portanto, ele obteve 23 acertos e 27 erros. Lembram-se, para cada acerto ele ganha 10 pontos, para cada erro ele perde 10 pontos. Então, aqui, 23 vezes os 10 pontos que ele ganhava. Então, 10 positivos. Nós temos 230. E para os erros, perdia 10 pontos. Então, nós vamos representar aqui como negativos, onde nós obtemos menos 270 pontos. Agora, vendo então 230 menos 270, nós vamos ter o quê? Menos 40. A pontuação de Pedro foi menos 40 pontos. Existem outros modos de resolver esses probleminhas. Nós vamos ver daqui para frente outras maneiras de efetuar esses cálculos. Mas, por enquanto, vou deixar um problema para que vocês resolvam. Meu saldo no banco é de R$500. Paguei algumas contas com cheques. Gastei R$350 no supermercado, R$100 no posto de gasolina e mais R$80 na loja de roupas. Qual é o saldo em minha conta após todos esses pagamentos? Bem, espero que vocês tenham facilidade em resolver esse problema também a partir desse conhecimento dos números negativos. Vamos ver, voltem lá na solução do problema anterior e tentem resolver esse daqui. Na próxima aula nós corrigimos. Até lá!